Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que é aqui com você a cada edição debate sempre da forma mais propositiva possível alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho, sempre na companhia de uma pessoa que se destaca na sua área de atuação e nos ajuda a desenvolver aqui o tema ou os temas do programa. Hoje nós vamos falar de um assunto importante, de uma data muito importante que está chegando aqui para o município de Guarujá, assim como para todos os municípios do Brasil, que é o dia 6 de outubro, agora de 2019. Nesse dia acontece uma eleição muito importante, que é a eleição do Conselho Tutelar de Guarujá e do Conselho Tutelar de Vicente Carvalho. A importância desse conselho vai estar aqui nas palavras do Marco Antônio Magalhães, que é o presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Em primeiro lugar, obrigado pela presença, Marco. Mais uma vez, a gente já teve um dia desse conversando, mas dada a importância dessa eleição que está se aproximando, até tanto eu quanto você, achamos por bem aí repetir a importância disso. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a poder dar uma abertura para nós falarmos, né, sobre a eleição do Conselho Tutelar, que é um órgão muito importante. E como você disse, a eleição agora dia 6 de outubro, e é uma eleição unificada. Todo o Brasil está tendo essa eleição. Todas as cidades do Brasil vão estar fazendo a eleição, e é um processo que começou agora já alguns meses atrás, começou em maio, um processo bem seletivo, né, vamos dizer assim. É um processo bem difícil, não é fácil. Claro. Se todas as eleições fossem desse jeito, com certeza o nível dos nossos políticos seria melhor. Talvez fosse melhor, né? Porque primeiro que você tem que selecionar os candidatos por documentos. Ele tem que provar que ele tem experiência na área da criança e adolescente, através ou de um trabalho voluntário, ou de um trabalho como profissional técnico, e depois ele passa por uma avaliação, e essa avaliação é sobre leis tanto federais como municipais, e aí ele passando por esses dois crivos, né, os dois processos, aí ele vai para a eleição, que é dia 6 de outubro. Certo. A eleição vai acontecer das 8 da manhã até 5 da tarde. Certo. É importante dizer que no Guarujá nós temos 2 conselhos tutelares, nós teremos 29 candidatos. Entendi. Desses 29 candidatos nós temos 14 em Guarujá, né, e temos 15 em Vicente de Carvalho. E desses 29 candidatos, apenas 10 serão eleitos, 5 Guarujá e 5 Vicente de Carvalho, como titulares, e os demais serão suplentes, né? Todos vão concorrer. Na hora de se inscrever, todo mundo pôde se inscrever, mas como você falou, teve uma seleção. Só explicar para o telespectador que nós temos o Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que você preside, que é um conselho formado por setores do governo, setores da sociedade civil, principalmente. Né? Exatamente. São dois conselhos municipais. Um conselho é o Conselho da Criança e Adolescente, o Conselho Municipal, que é um conselho que garante direitos. E nós discutimos a questão da política pública do município. Pelo ECA, todas as entidades que, para funcionar, que atuam na área da criança e adolescente, precisam ter o certificado do CMDCA. O Conselho Municipal, da criança e adolescente, ele é dividido e é paritário. 10 cadeiras são das secretarias municipais e 10 cadeiras são das organizações da sociedade civil do município de Guarujá. Entre elas, você tem o Camping, o Projeto Ondas, o Educasurf, a CRPI e outras entidades com a gente. Desse jeito, o CBDCA ele atua, tem as nossas assembleias, nós discutimos política pública, não só com o município, mas também com o poder legislativo e judiciário. Nós fazemos esse diálogo, e aí nós damos os certificados para as entidades funcionarem. Pelo ECA, só pode funcionar uma entidade depois que o Conselho averigua que a entidade ela tem condições reais de ter uma atividade com criança e adolescente, para depois sim para dar um certificado e ela começar a atuar. E é uma grande diferença nesse sentido, porque muitas entidades começam a funcionar sem certificado. E aí é muito perigoso. Até por quê? Porque nós verificamos se o local tem vigilância sanitária, se tem os alvarás do bombeiro, porque de repente pode acontecer um problema e essa entidade não tendo isso é prejudicial à criança e adolescente naquela entidade. Certo. E o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o que você preside, vamos dizer que não está acima, vamos dizer, né? Mas é o responsável pelos conselhos tutelares. O Conselho Tutelar e o Conselho da Criança, CBDCA, nós trabalhamos em paralelo e em conjunto, cada um na sua esfera. Nós discutimos a política pública e chamamos todos os órgãos
nas esferas necessárias para isso. Já o Conselho Tutelar é o órgão fiscalizador que está ali no dia a dia ali. Das entidades e recebe as denúncias contra um ato contra alguma criança que seja de violência e assim por diante. Então, o CBDCA não atende direto às crianças. Nós atendemos às entidades. Já o Conselho Tutelar atende direto às crianças. Ele é como se fosse o PROCON das crianças. Qualquer situação que possa colocar a criança em risco, você vai lá e denuncia, ou você pede ajuda ao Conselho Tutelar, que é um órgão que ele é, pelo ECA, zelar pelo direito da criança e adolescente, para que esse direito seja mesmo colocado em prática. E é um órgão muito importante. Eu já fui conselheiro no passado, né? Fui o primeiro conselheiro tutelar do município, por isso que eu dou muita importância a essa eleição. E eu consegui, no tempo que eu era conselheiro, e demais outros conselheiros já conseguiram, muitas vezes atender famílias que precisavam de medicamentos, precisavam de vaga em creche, vaga em escola e até de internações em alguns locais, através do Estatuto da Criança e Adolescente. Por quê? O conselheiro pega, ele comunica ao Poder Judiciário aquela situação que é necessária para essa criança, o juiz, entendendo que é necessário, vai lá e faz a aplicação e é atendido, né, como foi os casos que eu pude acompanhar. Então, o Conselho Tutelar é um órgão muito importante. Nós temos 2 municípios, é necessário que as pessoas participem e saibam que ele não é um órgão ligado à política, nem nada, é um órgão de defesa da criança e do adolescente. Agora, ele é um agente público, praticamente agente público eleito. Então, ele tem um salário, esse salário é um salário digno, para que ele possa cumprir sua carga horária. Quando eu fui conselheiro, era apenas metade do salário mínimo. Era um valor praticamente simbólico. Era um valor simbólico, você tinha que ter uma outra função e você atuava no conselho. Hoje qual é o salário, Marcos? Hoje o salário do conselheiro está quase R$ 3.400. Quer dizer, do município do Guarujá. E isso é uma grande luta, Valdir, porque no passado a gente falava muito isso. O conselheiro tutelar, ele sai da casa dele para garantir direitos para os filhos dos seus atendidos e os seus próprios filhos não são garantindo direitos. Porque às vezes ele saía para poder atender e às vezes em casa não conseguia garantir o direito do seu filho através de um salário digno. Dessa forma. E sem condições, muitas vezes sem condições de trabalho, não tinha transporte, não tinha muita coisa. E fora que o conselheiro tutelar não tem horário, porque o conselho tutelar é 24 horas. Nós temos os plantões nas sedes, que é das 8 às 18, e após as 18 plantão através de telefone celular. Então, se for necessário acionar de madrugada, como aciona a Guarda Municipal, a Polícia Militar, ou o próprio munícipe, o conselheiro tutelar ele tem que atender. Então, é um serviço 24 horas. É um dos serviços mais requisitados do município, é do conselho tutelar, porque, infelizmente, as famílias estão desestruturadas e muitas vezes recorrem ao conselho tutelar para poder dar uma orientação àquela família, para ver qual o direito que a família tem na cidade, às vezes, de um horário de madrugada, né? Uma ocorrência policial, vamos dizer, que envolva lá um menor de idade, o conselheiro tutelar tem que estar lá. Sim, muitas vezes o policial militar, ele aciona o conselho tutelar quando ele vê que ele está vendo uma ocorrência e tem crianças e ele precisa garantir esse direito. Às vezes a criança tem que ir para uma outra casa de uma família, porque aquela família tem algum problema que apareça, que não consegue deixar lá por causa de brigas e assim por diante. O conselho é acionado e verifica a situação. Você percebe que naquele local, naquele momento, é um risco para a criança, ele pode ir levar para os acolhimentos que existem no município, mas isso é um caso excepcional, é lógico, não é uma coisa que pode ser uma coisa corriqueira, porque o ECA garante que para você tirar, às vezes, uma criança de uma família, são casos excepcionais. Só que quando você realmente vê que aquela criança, ela corre risco, né? Da sua vida. A gravidade da coisa. Sim, é uma gravidade que tem que ter. E esses conselheiros, por isso que eles têm capacitação contínua, né? Os atuais conselheiros já tiveram, e os futuros, antes de tomar posse, eles tomam posse dia 10 de janeiro de 2020. Antes disso, eles vão ter uma semana de capacitação para que quando eles assumirem as suas funções, aqueles que já são conselheiros, que foram reeleitos, vão abranger mais o conhecimento. Aqueles que não são, vão poder aprimorar o conhecimento que têm através dessa capacitação. Mas é necessário, e o CBDCA tenta fazer, o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, tenta fazer a capacitação contínua desses colégios através
da prefeitura com apoio. Esses 29, 14 em Guarujá e 15 em Vicente Carvalho são os que foram selecionados, que passaram pelo crivo da... Começou com 55 candidatos, 55 candidatos, né? Chegou aos 29. Porque se inscrever, qualquer um pode ir lá e se inscrever, né? Mas, sim, a pessoa se inscrever, ele pode. Só que depois, dentro do próprio Conselho Municipal, você cria uma comissão eleitoral. Essa comissão eleitoral pegou todos os documentos que foram apresentados, foi averiguar, foi nas entidades que a qual foram citadas, né, pela pessoa, e verificar se a pessoa, tanto na parte profissional como na parte de voluntário, se aquele serviço foi prestado mesmo. Entendi. Tem gente que, infelizmente, indicou fazer um certo trabalho voluntário e na averiguação não foi comprovado isso. Então, essa pessoa, ela foi indeferida a sua candidatura e ela não pôde concorrer. Ela pode até poder entrar em via judicial, mas aí, porque dentro do processo eleitoral, o CBDCA, junto com a prefeitura, é que realiza toda a eleição. O CBDCA ele é o órgão que organiza, mas o Poder Executivo, e aí a gente agradece a gestão do Walter Suma, porque as secretarias têm colaborado muito para a gente poder fazer essa eleição. Então, também agradeço os conselheiros do CBDCA, porque é uma eleição bem difícil, poucos prazos, e ela é uma eleição que você tem vários detalhes para poder ocorrer. O processo eleitoral é bem difícil. Desculpa se eu te interromper. A gente está tentando passar para o telespectador justamente a importância de se comparecer ao local para votação, né? Porque é uma eleição que é facultativa, né? Uma votação facultativa, mas é como se fosse obrigatório, né? Porque todos nós temos estamos de alguma maneira ligados a criança ou adolescente, seja nossos filhos ou parente nosso, ou algum problema que venha a surgir envolvendo criança. Exatamente. Hoje, todas as casas, né, a gente sabe que a gente tem uma criança, né? Então, às vezes, mas eu não preciso porque em casa tem toda a proteção. Só que às vezes eu tenho vizinho, às vezes eu tenho um filho de um amigo meu, às vezes eu tenho... E tem uma pessoa que precisa de uma orientação. Porque o Conselho Tutelar, ele recebe, desde as denúncias de maus tratos, como também, às vezes, um direito que a criança tem e, às vezes, não é garantido. Por exemplo, vamos supor que já aconteceu comigo. Eu tive uma criança uma vez, que essa criança ela tinha uma doença rara, que a qual ela precisava passar por alguns médicos, que a qual o município não tinha. Fomos até a Secretaria de Saúde, acompanhei o caso dessa criança, o caso dela é um caso raro, precisava de um especialista, de um psiquiatra, que só tinha em São Paulo, pela doença que ela tinha, né? Isso, nós entramos com um processo, o Poder Judiciário determinou que essa criança fosse atendida em São Paulo, que o carro do município pegasse a criança, levasse até esse atendimento desse psiquiatra, fosse pago a consulta e toda a medicação dessa criança foram pagas pelo município. Isso é previsto aqui no ECA, porque a criança tem o direito. Se eu tivesse o conselheiro tutelar, ele teria que bater na porta do Poder Judiciário. Né? Antes do Estatuto da Criança e Adolescente, nós tínhamos o Código de Menores. Onde o juiz fazia os dois papéis. Ele fazia a parte judicial e fazia a parte administrativa, né? Que tem que ter a falta de vaga em escola, falta de medicamento, era o juiz que tinha atender isso. Com o Estatuto da Criança e Adolescente, houve uma divisão. Deixou de ser juizado de menores, virou juiz da vara da infância, com a ação judicial, e toda a parte administrativa passou para o Conselho Tutelar. Então, isso é o conselheiro que ele faz. Ele recebe, ele tenta, a princípio, conversar com os órgãos que é necessários, tanto municipal como estadual. Não conseguindo, ele oferece essa denúncia ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário para atender essa criança. Isso várias vezes aconteceu. Então, no tempo que conselheiro, eu atendi quase 2.000 casos, né? E o pessoal acha que, muitas vezes, o conselheiro tem um trabalho muito tranquilo, e não é. O psicológico do conselheiro é muito forte. Muitas vezes, se ele não tiver uma estrutura muito boa, ele acaba se abalando. Porque, infelizmente, o tempo que eu fiquei como conselheiro, como os outros também acabam vendo, você vê muitas vezes crianças que são vitimizadas de uma forma muito constrangedor, né? De abuso sexual, de maus tratos, que abala até... Tem que estar preparado. A pessoa tem que estar preparada. Por isso, quando você for escolher o conselheiro, nós temos 29
15 em Guarujá e 14 em Vicente de Carvalho, né? Ao contrário, desculpa. 14 em Guarujá e 15 em Vicente de Carvalho. Procure conselheiros, pessoas que estão aptas para poder ser, porque para atender uma criança e cuidar bem da criança, ela tem que saber, tem que ter conhecimento, tem que ter base pessoal para poder acompanhar, porque senão a pessoa acaba se abalando. Não é fácil. Quer dizer, é uma eleição muito importante que a pessoa, o telespectador que está assistindo, é um domingo, não dá muito trabalho, não deve ter grandes filas. Não é. A Justiça Eleitoral, de alguma maneira, ajuda na... Sim, então, a eleição ela é feita, toda eleição no Brasil é baseada no Tribunal Superior Eleitoral. Certo. Então, nós, nesse dia, estamos baseados na listagem do Tribunal Superior Eleitoral. Certo. Então, o que eu peço a todos, eu vou citar as escolas... Tá. E a gente vai até mostrar um cartaz que tem os candidatos e as escolas. A gente só vamos fazer um intervalinho comercial e a gente já volta rapidinho para dizer. Mas é importante que as pessoas tenham consciência da importância do Conselho Tutelar no dia a dia aí da cidade e, logicamente, das suas crianças e adolescentes. Com certeza. A gente vai fazer um pequeno intervalinho comercial. Antes, eu vou pedir para o Fábio colocar rapidinho na tela a capa da edição desta semana do Assunto Cidade, o Jornal de Guarujá, que assim como esse programa Assunto Cidade é produzido de uma maneira independente, democrática e pluralista, com diversidade de opiniões. Nessa semana, o destaque da capa da edição é a obra que a Sabesp anunciou aqui para resolver o problema da falta de água, principalmente em Vicente Carvalho. Começa em Vicente Carvalho e começa na Tiago Ferreira, e já está deixando aí, apesar de todos os benefícios que a obra trará, está deixando muito comerciante de cabelo em pé por conta do transtorno ali da obra. Vamos aguardar aí nas próximas semanas, ver o impacto desse transtorno aí e também depois, logicamente, ver o impacto positivo de todas essas obras. O programa o Jornal Assunto Cidade, aliás, está nas redes sociais toda sexta-feira e ao sábado nas ruas em edição impressa. E o programa Assunto Cidade faz um pequenino intervalinho e já voltamos já com o Marco Antônio para falar mais um pouco sobre a eleição do Conselho Tutelar. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando Marco Antônio Magalhães, que é presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o órgão responsável pelo processo eleitoral dos conselhos tutelares. O Guarujá tem 2 conselhos tutelares, um em Guarujá, na sede do município, e outro em Vicente Carvalho. Serão eleitos 5 conselheiros em Guarujá e 5 conselheiros em Vicente Carvalho para trabalhar no dia a dia aí, de qualquer questão envolvendo a criança e o adolescente de Guarujá. É um servidor, é um agente público eleito por você, eleitor de Guarujá, é remunerado para isso e atua em qualquer situação, como o Marco Antônio já explicou aqui no primeiro bloco, várias situações aí, pode ser uma situação constrangedora, de maus tratos, ou alguma coisa envolvendo uma ocorrência policial, alguma coisa, enfim. Tudo que for relacionado, antigamente tinha o juizado de menores, para quem é antigo, que nem eu, que nem o Marco, tinha o juizado de menores. Hoje em dia tem os conselhos tutelares que são eleitos por você.
Então, a importância aí dessa eleição no dia 6. A gente tem um cartaz com a foto e os locais de votação, porque aí a gente podia até comentar junto lá. Então, vou até pegar, Tá. ali você tem a Guarujá, a zona 212, Guarujá né? está em cima e o Vicente Carvalho está isso. embaixo. Então, a zona 212. No Guarujá são 3 escolas, né? Tá. Então, nós temos a escola que aparece ali. É o Gladstone Jafé. Gladstone Jafé. Então, no Gladstone Jafé, você só os bairros em torno, né? O Gladstone Jafé é Santa Rosa, Santa, né? Santa Rosa. Santo Antônio, Santa Rosa, ali o pessoal do Guaiúba, Tá. Santa Cruz Navegantes, Santa Cruz, tá. Jardim dos Passos, todas aquelas escolas em torno votam na escola Jafé. Depois nós temos o Almeida Júnior Então, ali o no Almeida meio. Júnior vai pegar desde o centro do Guarujá, que seria o Colégio Raquel e o Vicente de Carvalho, Certo. até a Enseada inteira. Tá. São 15 escolas que votam no Colégio Almeida E Júnior. depois tem a Escola Municipal Vereador Ari. Isso, o Ari ele fica lá no Jardim Marecel, que é a parte do Marecel, Maremansa, e vai até o Perequê. Entendi. Também ali são quase 7 escolas também que vai ser atingidos, né? Aí vamos para. Aí são 14 candidatos. Então, nessas 3 escolas, Gladstone Jafé, Almeida Júnior e Ari, o eleitor de Guarujá, que é da Pode zona votar nos desses 14. vai lá. E ele vai encontrar essa relação de candidatos Isso, ali, com o então, nome e o número de cada um. Em cada escola terá a relação. O que é importante que o eleitor tem que fazer, Valdir, é levar o título eleitoral. Título de eleitor. Por que precisa levar o título? Porque acontece, quando você tem uma eleição comum, Tá. né, parlamentar, você chega na escola, você já sabe, a escola que você vota, a sala que você vota, quase não muda, né? Tá. Só que essa não, a escola vão mudar. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do Colégio Raquel de Castro. Tá. A Raquel de Castro são 8 sessões, são quase 8 salas, só que eles vão estar todos no Almeida Júnior. Então, vai ser uma sala de aula, né, que vai estar identificada, que vai ser a sala do Raquel de Castro. Uhum. Então, a pessoa vai chegar lá e vai votar. Só que ela tem que mostrar o título Ficar para mais identificar. fácil, para ajudar, né? Sem o título, fica um pouco difícil a pessoa estar voltando. Não vai deixar de voltar? Vai voltar. Tá. Só que com o título fica mais fácil. Sem o título, nós vamos ter que procurar qual é a sessão. Tá. E às vezes pode a pessoa demorar até para a gente poder fazer ela voltar. E um documento, o título é um documento com foto. Isso, o documento com né? foto. E o documento oficial. Quais são os documentos oficiais, né? RG, carteira de motorista, carteira de trabalho, os documentos de classes, né? Tá. O OAB, CRP, jornalistas, né? Os documentos que são comprobatórios com foto, né? Certo. E Vicente de Carvalho... Vamos colocar o cartaz mais uma vez para a gente ver, só a parte de Vicente de Carvalho. Vicente de Carvalho está ali embaixo. Vicente de Carvalho nós temos. É a zona 310. Isso, 310, tá lá. Tá. A gente tem, logo lá, a gente tem o... É o Oswaldo Cruz ali em cima. Então, você tem o Oswaldo Cruz, que fica no Parque Estuário, e ali todas as 9 escolas em torno do Oswaldo Cruz, né, que você tem. Depois tem o Lúcia Flora ali do lado. Então, o Lúcia Flora é no Jardim Progresso, e todas as escolas que estão em torno ali, são 6 escolas. Tá. E depois você tem o 1º de maio, que são 10 escolas em torno do 1º de maio. Certo. E depois... A Jacirema. Jacirema no Morrinhos. São 5 escolas, e todas as escolas em torno do Jacirema votam no Jacirema. Certo. Então, vai ser no dia 6, das 8 às 17 horas. A votação é facultativa, as pessoas votam... O Fábio conseguiu ampliar um pouquinho, olha lá, para ficar bem então, melhor. No Vicente de Carvalho, nós temos aí os conselheiros Luciano, Ana Cláudia, Carla Cristina, Alexandra, Elisângela, a Renata, a Tico, né? Rosalva, a Adriana Bofim, Valtene Isidório, Camila Freitas, Rosemary Lopes. E ali tem a Rafaele Muniz, que tá, o nomezinho dela está tampado ali, mas é a número 24. Anderson Luiz, que é o Pelúcio, né? Priscila Dias e a Ariane Rodrigues, né? Certo. Aí nós temos aí 15 candidatos, né? Que tem. Você consegue fazer isso com a parte de cima também, Fábio? Com a parte de cima? Vamos lá, vou mostrar a parte de cima também com zoom. Fica mais fácil, até para visualizar. Para as pessoas poderem verificar, né? Olha lá, vamos lá. Então, vamos lá. Aí em Guarujá nós temos Selma Rodrigues, Gilmara Silva, Ricardo Santos, Edivane, que é Edinho, o Marcelo Garrido, Railda, a Adalberto Pedunti, a Luelene Val, que é o Val, Renata Rosário, Cláudio Pontes, Pedro Richalski, Michele Salles, Kelly Anselmo e Anne Misserian. Certo.
Então, Mr. Lian, né? Que é o finalzinho dela, é Lian, né? Bom. Aí são 14 candidatos, né? Todos eles têm experiência na área da criança adolescente. Todos eles são aptos para isso. Passaram por um grande crivo para poder chegar. Por isso que a gente pede que as pessoas compareçam. E ainda vão fazer cursos preparatórios antes de assumir. E antes de assumir, eles são eleitos dia 6 de outubro. Aí depois tem um período que é normal, de pessoas entrarem com impugnação normal, né, com qualquer pleito. E depois depois de um mês, começa um curso preparatório. Esse curso preparatório também, além de ter a orientação de especialistas, tem a orientação do Conselho Tutelar, do CMDCA, e também vai ter a orientação da promotoria sobre as suas funções. Inclusive, eu quero fazer um convite, Valdir, no dia 25 agora... Quarta-feira, 25, às 19 horas, na Câmara Municipal, e aqui eu quero agradecer o Edilson Dias, presidente da Câmara Municipal, por ceder o espaço. Nós teremos uma Assembleia Extraordinária do CMDCA, do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, que a qual vai expor a função, qual são as atribuições do Conselho Tutelar pelo promotor da Vara da Infância, do Dr. Gustavo. E os candidatos vão estar lá. E depois os candidatos vão estar lá. Então, das 19 às 21 horas, na primeira meia hora, o promotor vai explicar a função e a atribuição do Conselho Tutelar, e depois cada candidato vai se apresentar. Então, se você tem dúvida no candidato, você quer conhecê-los, e a gente vai ter um período que as pessoas vão até poder fazer pergunta ao promotor ou ao Conselho Municipal da Criança e Adolescente sobre as atribuições do Conselho, se quiserem. Então, é o momento de você conhecer o Conselheiro Tutelar, poder tirar o candidato, poder tirar dúvida com todos que estão lá presentes. Esse material que a gente está mostrando aqui vai estar acessível aí até o dia da eleição. A intenção é, até já essa semana, vai ser fixado em todos os ônibus da empresa Transporte City, vai estar fixado um cartaz, que foi mostrado agora pela TV, nos ônibus, para a pessoa poder identificar os candidatos e os locais de votação. Você já começa a identificar qual escola que você vai votar. E também no Diário Oficial, a partir do dia 1º até o dia 5, todos os dias irá sair tanto a foto dos candidatos, quanto também as escolas e as sessões que assim vai se identificando. E também a gente, nas escolas, a qual foi citado, terá um cartaz. E a pessoa tem dúvida, ele vai até a escola e vai conseguir verificar a escola que ele vai votar. E é importante a participação. Exemplo que a gente está falando, né, da pessoa levar o título, por exemplo, você pega a escola Ricoto, que é na Prainha, ele vai votar no 1º de maio. Quando ele chegar lá, se ele está com o título em mãos, se está no nome da sessão, já sabe tudo. Quem receber ele na porta, fala, olha, você vota, sessão tal, você vai estar na sala tal e vai votar. É rápido. A urna vai ser urna eletrônica, as pessoas vão preencher a documentação, vai entregar o comprovante para a pessoa poder votar na hora. Então, é um processo que é acompanhado e fiscalizado pelo Ministério Público. Então, se as pessoas têm dúvida se é um processo lícito, se é uma correção, se é um acompanhamento, existe. O CMDCA, o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, em todos os momentos, nós informamos ao Ministério Público, que é o nosso fiscalizador, com o andamento de todos os nossos editais. Nós tivemos já 15 editais, desses 15 editais, nós já tivemos que, a cada edital, encaminhar o Ministério Público para ele acompanhar todo o processo eleitoral. O importante é todo mundo participar, né? É um voto facultativo, como a gente falou, mas é praticamente uma obrigação como cidadão, né? Eu queria te agradecer muitíssimo. Eu que agradeço mais uma vez. Como já da outra vez, a gente ficava aqui mais meia hora falando tranquilamente. Eu quero voltar um dia e falar do Fórum Interreligioso, né? Com certeza. A semana passada, uma hora a gente consegue. A semana passada foi aberta a frente parlamentar, né? Da defesa da liberdade religiosa. É um assunto muito importante. Legal. A última vez que eu estive aqui, nós conversamos sobre aquele massacre que teve lá em Suzano. E você viu que no dia 30 de agosto, novamente, um professor foi esfaqueado. E semana passada também, um outro professor foi esfaqueado também. Então, essa cultura de paz nós temos que trabalhar. Então, é um outro órgão que a gente participa. Depois peço permissão de a gente conversar também. Prometo. Sobre o Fórum Interreligioso Municipal. Obrigado pela entrevista mais uma vez. Eu que agradeço por tudo. Obrigado muito a você também pela audiência. Não esqueça aí o dia 6 de outubro, dia de votar nos Conselhos Tutelares de Guarujá e Vicente Carvalho. Antes de terminar, o Fábio vai colocar uma mensagem institucional da Câmara de Guarujá e a gente volta amanhã com um novo assunto de cidade. Até logo a todos. Aqui é o plenário da Câmara de Guarujá, onde são feitas as leis municipais que garantem os nossos direitos.
como a lei que assegura a participação de um acompanhante em todas as consultas médicas realizadas na cidade, ou a que garante o embarque e desembarque no ônibus fora dos pontos para as pessoas com deficiências. E tem muito mais no nosso site. Você tem direitos que desconhece. Câmara Municipal de Guarujá. Seu direito, aqui é lei.